Olá, criaturinhas! Bem-vindos ao canal Divinas. Eu sou a Rá, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar de mais um livro do Grishaverse. Prometo que essa semana eu paro com os livros do Grishaverse, tá certo? Começo a falar de livros diferentes. Mas eu tenho mais esse daqui pra falar pra vocês. E é o único livro do Grishaverse que não foi lançado ainda no Brasil. É um livro que só tem disponível em inglês no momento, tá? Que é o The Language of Thorns, Midnight Tales and Dangerous Magic, ou em bom português, A Linguagem dos Espinhos, Contos da Meia-Noite e Magias Perigosas. Também de Leigh Bardugo, obviamente, porque tudo de Grishaverse é de Leigh Bardugo, não sei nem porque eu ainda falo isso. Mas então, esse é um livro de contos de fadas, só que são contos de fadas que existem dentro do universo Grisha. Ou seja, são as histórias que a Lina, Mal, Kaz, Inez, Jasper e todos os outros personagens do Grishaverse cresceram ouvindo. São os contos de fadas que eles ouviram para dormir, basicamente. Ao todo, o livro contém 6 histórias, tá certo? Sendo uma de histórias de Novizen, que é a Maia de Thornwood. 3 histórias de Ravka, porque claro que Ravka tinha que ser a maioria, né? A gente sabe que o pet preferido de Dona Bardugo é Ravka. Que são The Two Clever Fox, The Witch Aduva e The Little Knife. Uma história de Cash, que é The Soldier Prince. E uma história de Fieda, que é When Water Sank Fire. Tá certo? Basicamente, só Churran dos países que tem alguma importância nos outros livros, é que ficou de fora desse livro aqui. Eu acho uma pena, porque eu teria adorado ver um conto de fada de Churran. Porque eu adoro lendas, mitos, coisas assim, asiáticos, eles são tão maravilhosos, mas infelizmente não rolou. Aqui na capa traseira do livro tem escrito Love Speaks in Flowers, Truth Requires Thorns. Ou seja, o amor fala em flores, a verdade exige espinhos. E pra mim, essa é a melhor descrição do livro, assim, é uma frase maravilhosa que eu adorei, tá certo? Pra mim, agora está tete a tete com minha frase favorita de conto de fadas, que é For Who Could Learn to Love a Beast. Inclusive, eu tenho tatuada, pra quem não sabe qual é. O conto de fadas, eu acho que é a Rosa que entrega, né? Uma das minhas frases favoritas desde criança, e eu acho que essa aqui tá bem tete a tete com ela. Cada uma das histórias aqui no livro são inspiradas em contos de fadas que a gente conhece, contos de fadas do mundo real, tá certo? Como João e Maria, Bela e a Fera, esse tipo de coisa. Mas com um toque especial de Dona Leigh Bardugo, que subverte as expectativas que a gente tem de como essas histórias deveriam terminar. Na maioria delas, os protagonistas escolhem caminhos ou fazem descobertas completamente diferentes das histórias que serviram de base e que, assim, são bem inesperadas, acho que para a maioria dos leitores. Alguns dá pra descobrir para onde a história está indo, outros realmente é pego de surpresa. Como o nome do livro já entrega, né, esses são contos de fadas para serem lidos à meia-noite, e todos têm um toque mais trevoso e têm temáticas bem mais pesadas. Eles são mais para os trabalhos dos irmãos Green, ou seja, para os contos de fadas originais de verdade, do que para as histórias da Disney. Então não, esse não é um livro para crianças, apesar de que muita gente quando escuta, é um livro de contos de fadas, acho que um livro de crianças, não, de jeito maneira, mantém esse livro longe de criança, tá certo? Ele não é um livro para você introduzir seus filhos, seus sobrinhos pequenos no Grishaverse, não. Ainda não. Eu, pessoalmente, não aconselho esse livro para nenhuma criança com menos de 14 anos, porque realmente tem, assim, alguns temas pesados, que pode ser até um pouco gatilho para alguns adultos, quem dirá crianças, tá certo? Então, bom senso na hora de passar esse livro à frente, caso vocês se interessem. Minhas histórias favoritas nesse livro são A Yama e The Thornwood, The Witch Aduva e When Water Sank Fire, tá certo? Ou seja, a Maia e a Cássia, eu acho que Thornwood, se não me engano, se traduz para Cássia, A Bruxa de Duva e Quando a Água Cantou Fogo. E por curiosidade, acabei de me ligar que são as 3 histórias que as protagonistas são mulheres, outras 3 histórias os protagonistas são homens, então subentendo daí que vocês quiserem. Mas todas essas 3 tiveram finais que conseguiram me surpreender de verdade, porque eu não esperava que elas fossem terminar daquele jeito, sabe? Elas realmente pegaram surpresa. As outras 3 eu meio que adivinhei pra onde ia o final, pelo menos parte do final, mas elas realmente pegaram surpresa. E pra mim, elas foram as melhores releituras dos contos que foram inspirados, porque elas realmente subverteram as histórias de modos novos, interessantes, assim, que eu não tinha pensado e que eu acho que eu nunca tinha visto antes. E as histórias originais são, no caso de A Yama, A Bela e a Fera, A Bruxa de Duva é João e Maria, e Quando a Água Cantou Fogo é A Pequena Sereia, tá certo? São essas 3. Ou seja, 3 das mais famosas, 3 das mais clássicas, que viraram coisas completamente diferentes, assim, geniais pra mim. Outro ponto alto desse livro aqui são as ilustrações, tanto as que enquadram as páginas quanto as do final dos capítulos. Quando as histórias começa com uma ilustraçãozinha pequena e depois ela vai crescendo. Tipo, essa aqui é a primeira página de Amaya, aí a cada página cresce um pouco mais a ilustração.
Até que a gente tem e vai crescendo do outro lado também. Até que a gente tem uma ilustração completa que une as duas páginas. E no final de cada conto também tem uma ilustração que representa o conto. Esse daqui é de Ayama, tá certo? Que é a única que eu vou mostrar porque as outras são meio spoiler. Assim, podem conter leves spoilers dos finais dos contos, então eu vou deixar quieto, tá? Pra não dar spoiler pra ninguém, porque eu quero que vocês, se vocês forem ler, sejam pegos de surpresa, tá? E as artes foram feitas pela Sarah Keeping, e assim, o estilo dela é lindo e casou super bem com o Conto de Fadas. Ela fez umas coisas maravilhosas e tudo em tons de laranja e azul ou turquesa, sabe? Que eu achei assim, uma combinação fantástica. Se a gente for parar pra analisar, até a combinação de cores que foi usada, né, muito nos figurinos da segunda temporada de Shadow and Bone. Não sei se tem relação com esse livro, mas assim, em teoria da cor tem uma relação boa de vermelho e turquesa, laranja e turquesa, sabe? Então... E no fim, eu só posso dizer que The Language of Thorns é um dos meus livros favoritos do Grishaverse, tá certo? Pra mim, ele tá tete a tete com a antologia do Circus of Crows, porque apesar de não ser um livro de uma história única, tal, ser um livro de contos, histórias mais curtas, ele é tão bem escrito, tem histórias tão interessantes, tão legais, e expande mais o universo Grisha de um jeito, assim, fantástico, na minha opinião. Então, pra mim, ele e o Six of Crows são os melhores livros que tem do universo Grisha, tá certo? Eu adoro a duologia do King of Scars, adoro a trilogia de Alina, gosto muito do The Lives of Saints, da Vida dos Santos, mas esse daqui e a duologia dos Corvos, pra mim, são os melhores, são os perfeitos. Inclusive, um detalhezinho é que um dos contos aqui é o que é o mais referenciado nos livros, é o Too Clever Fox, que é o segundo conto, que ela não fala basicamente o tempo todo ele só tormenta, porque ela o tempo todo pensa que Nikolai lembra ela do Too Clever Fox, da raposa muito esperta. Desde o primeiro momento que ela conhece ele, ela associa ele com esse conto de fadas da infância dela. Pra mim é uma pena que esse livro não tenha sido lançado no Brasil até hoje, tá certo? Tipo, eu acho que os fãs brasileiros iam adorar. E se você sabe inglês, esse livro tá disponível do Kindle, então você pode comprar ele no Kindle pra ler. Mas assim, a edição física dele é uma coisa à parte, porque essa capa dura, as ilustrações... Tipo, é lindo demais, né? Vamos torcer isso pra ver agora com o hype da série. A Planeta Minotauro se empolga e lança ele também no Brasil, porque, sério, lindo demais. É a coisa mais linda esse livro. Apaixonadinha, tipo, uma das melhores leituras desse ano pra mim já, sem tirar nem pôr. Mas me conta aí se você chegou a ler o The Language of Thorns, ou se você tá interessado em ler e tal, e qual conto você ficou mais curioso pra ler, tá? Porque eu não falei de todos eles, porque resumir eles meio que entrega um pouco a história deles, tá? Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, tá certo? Que me ajuda pra caramba. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, assina o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, tá? Que tem muita coisa bacana vindo aí. E se puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, me ajuda pra caramba a crescer aqui o canal e eu agradeço muito. Também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui, os meus handles e os links estão aqui na caixa de descrição, tá certo? Pra ficar por dentro dos bastidores do canal, poder começar a potoca comigo e ver também o que eu tô fazendo da vida nos últimos tempos e poder sugerir vídeos que vocês querem baseados nos livros que eu tô lendo, porque nem todo livro que eu leio eu trago resenha pra cá, né? Então, mas se vocês pedirem por lá nas redes sociais, eu trago pra vocês. Mas por hoje é só, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, criaturinhas. Tchau!